Ok. Agora, Daniel, qual que é a sua perspectiva em relação à proliferação dessa doença que é o câncer? Então, tem a minha perspectiva e tem as estatísticas, né? O problema da estatística é que elas nunca são usadas para mostrar o que de fato acontece. Mas se você entra no site da Organização Mundial de Saúde, você entra no site do Instituto Nacional de Câncer aqui no Brasil, ou qualquer outro instituto aqui no Brasil, você tem acesso a estatísticas, né? Até o SUS tem um site de estatísticas, dos números deles. Então você pega os números brutos e você monta a estatística que você precisa para entender o câncer. Você vai saber o quê? Você pega, por exemplo, o da Organização Mundial da Saúde, que dá um panorama mundial. Quando você pega essa estatística, isso em 2008, mais ou menos, a cada 10 diagnósticos de câncer, praticamente 6 iam morrer. Então, a cada 10 pessoas que tinham diagnóstico de câncer, 6 iam vir ao óbito, né? Vieram ao óbito, vinham ao óbito em 2008. E, infelizmente, a expectativa da própria Organização Mundial da Saúde é que essa doença ia piorar cada vez mais pessoas iam morrer. E se você checa a estatística, a taxa de novos diagnósticos ela é menor que a taxa de crescimento de óbitos. Isso quer dizer o quê? Cada vez a doença está matando mais. Não está matando mais porque aumenta a quantidade de pessoas proporcionalmente. Não, ele mata mais. Então, novos diagnósticos cresce assim e óbitos cresce assim, né? E se você pega o Brasil, se não me engano, em 2030, ela vai se tornar a doença que mais mata no Brasil, em todos os municípios. É bem complicado. Então, assim, pessoal, quem quiser entender essa doença, leia. Leia pesquisa científica, leia dados de institutos. Não pega informação pronta e processada meramente pelo jornalismo ou qualquer outro meio que chega até você, tá? Leia essas matérias, claro, mas faz o quê? Você quer entender de verdade? Pegue a fonte deles e vai direto na fonte. Porque quando você vai na fonte, você vê realidades que não são bem assim como é dito, né? Só uma questão simples, a questão da origem do câncer. Hoje você escuta falar que sol dá câncer, Coca-Cola dá câncer, ar-condicionado dá câncer, milhões de coisas dá câncer. Só que, por incrível que pareça, quando você vai ler, você vai para a ciência, artigos científicos, publicações acadêmicas, não existe hoje, no mundo, uma pesquisa sequer que consegue dar uma origem para o câncer, né? Como assim? E de onde vem toda essa história do sol da câncer? Isso são fatores de risco. E qual que é a diferença de um para o outro? Origem é o que gera, inicia, dá causa a algo. O fator de risco é alguma coisa que aumenta a chance de algo acontecer. Então, por si só, ele não vai causar o câncer. Então, por exemplo, o sol não vai causar o câncer. Mas uma pessoa que já tem uma probabilidade estatística de ter câncer, né? Se ele está exposto ao sol, a chance dele aumenta. Simples assim. Mas não tem nenhuma pesquisa que diz o sol dá câncer. Então leiam, pessoal. Entra no Google, tem uma ferramenta muito bacana chamada Google Academics. Ele é igual ao Google, só que ele só vai indexar lá na pesquisa resultados científicos, pessoal, né? Quer seja de revistas científicas, quer seja de universidades ou institutos privados, mas é isso, tá? E se eu puder dar um conselho para vocês, pessoal, assim, o conselho que eu daria para vocês é o seguinte: não deixe que a ignorância de algumas pessoas seja o limite do seu conhecimento, tá? Porque o Covatic é muito simples e isso faz com que o quê? A sua simplicidade impeça as pessoas de quererem conhecer mais, porque estão acostumados à grandiosidade das coisas, né? E se você vai para o câncer, são tratamentos caríssimos, tratamentos que custam chegar a 100, 1 milhão por sessão, né? Explicações extremamente complicadas. Aí pega o Covatic, que é uma terapia, uma teoria muito simples, uma prática muito simples, as pessoas têm dificuldade de entender e se baseiam em algumas informações que não são tão precisas assim. Então não deixe que a simplicidade do método Covatic te impeça de conhecer mais, tá? E de se beneficiar. Conhecimento é gratuito, pessoal. Leia, entenda. Essa é a minha dica, se eu puder dar, porque eu já vi muita coisa por aí e, assim, vale a pena, no mínimo, você conhecer.